Tema de hoje, desse discipulado, onde há fome, não há Torá, e onde há Torá, não há fome. Quero convidá-los em cima, deste tema, para que possamos ler Provérbios, capítulo 9, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: A sabedoria construiu a sua casa, talhando suas 7 colunas. Abateu seus animais, preparou o vinho e pôs à mesa. Enviou suas criadas para anunciar nos pontos mais altos da cidade: Os ingênuos, venham até aqui. Quero falar aos que não têm juízo. Venham comer do meu pão e beber do vinho que eu preparei. Deixem de ser ingênuos e vocês viverão. Sigam o caminho da inteligência. Quem corrige o zombador atrai o seu desprezo, e quem repreende o injusto atrai insulto. Não repreenda o zombador, porque ele odiará você. Repreenda o sábio, pois ele o agradecerá. Dê um conselho ao sábio e ele tornará mais sábio ainda. Dê instrução ao justo e ele aprenderá ainda mais. Eu queria que vocês, por favor, aqueles que estão com a Bíblia agora, abrissem o microfone e me falassem como que está o verso 5 de Provérbios, capítulo 9, verso 5, de acordo com a sua versão. Aqui diz: Vem, come do meu pão e bebe do vinho que eu tenho misturado. Ok. Pode pegar aí uma caneta, por favor, e rabiscar aí a palavra venha comer, do meu pão, ou venha comer o pão. E escreve aí: conquistem o meu pão. Sobre este assunto nós vamos tentar tratar aqui, de forma muito breve. Pois bem, há um pensamento judaico em cima do tema que diz o seguinte: não guarde o trigo no sótão. Essa frase, esse pensamento judaico, ele quer dizer que o pão ele tem que ser dividido. E é interessante e notório saber que quando este trigo ele é semeado, quando ele é plantado, nós sabemos que são utilizados colinas e montanhas, e os grãos são colocados tudo separadinho, certinho, depois da terra limpa e arada, o trigo é plantado, ele é semeado. Também em lugares onde há vale, eles são plantados ali, então isso utiliza todo o espaço e eles ficam longe um do outro. Mas quando vem a colheita, os que estavam no norte, no sul, no leste, no oeste, eles são ajuntados em um celeiro, em um paiol. E quando eles vão para o trabalho manual de tirar ali a casca para moer o trigo, independente da distância, da quilometragem aonde eles estavam, são todos ajuntados e esmagados juntos, e eles ficam ainda mais unidos, mais próximos. E dessa união, o resultado dessa união, sai o pão.
E a palavra pão, em hebraico, nós já vimos, né, em outros estudos, mas voltando novamente, é lechem. E todo mundo sabe que o pão e também o vinho, mas principalmente o pão, todas as refeições lá no Oriente Médio Asiático, todas as refeições, todas elas têm o pão. E é sobre ele, né, quando se está assentado à mesa, é sobre ele que é feito a abrahar a primeira bênção e aí segue-se os outros alimentos. Mas o principal é o pão, a base da alimentação, desde as eras antigas até a era atual, o pão é a base da alimentação que está sobre a mesa de cada, né, um dos nossos irmãos ali judeus. E é interessante que aqui no nosso país, quando chega um final de semana ou quando chega o final do dia, as pessoas vão até um restaurante, a algum lugar, né, para se alimentar, aconchegante. E para o nosso povo, hoje, né, que retornaram novamente, nós estamos vendo o Eterno fazendo isso, recolhendo os trigos dos quatro cantos da terra e trazendo novamente para Jerusalém. Ainda não são um pão ainda não é uma massa ainda, porque o Eterno está recolhendo o trigo. Quem estiver entendendo aí, tá? Está recolhendo o trigo ainda das nações. O próprio Eterno vai ainda esmagá-los para fazer aí dos grãos um granulado, pó, e depois formar um pão na qual vai ser alimento para os quatro cantos da terra. Vai sanar a fome dos quatro cantos da terra. Da mesma forma como é Yeshua, o Hamashiach, na qual João, no capítulo 6, no verso 35, ali é dito que ele é o pão, e é o pão da vida. O tema fala que aonde a Torá é ensinada e praticada, que neste local não há fome. No sentido literal e também no sentido espiritual. Agora, aonde você vê e observar que tem fome, você sabe perfeitamente que ali não há Torá. Quanto a nós, da visão da restauração, da visão messiânica, você observar o bairro, a sua rua, alguém passando dificuldade, literalmente passando dificuldade, pode ter certeza, não há Torá. Porque se há Torá, se há instrução, essa pessoa ela vai ser vestida, essa pessoa ela vai ter alimento. E nós não estamos falando de governos, de prefeituras. Nós estamos falando da função dos nazarenos e dos messiânicos de imitarem Yeshua, o nosso Mashiach. Nós vemos em João 6, do verso 10 ao 11, que Yeshua alimentou 5.000 pessoas. E olhando para esse texto, nós vemos que Yeshua é ele quem nutre. E ele nutre de tal maneira que é em abundância. Ou seja, não há necessidade nenhuma de buscarmos em outro Senhor, em outro Adão. Ele é o suficiente e abundante. E o mais interessante, que ele utiliza as pessoas que ali estão,
A narrativa de João fala que as pessoas, né, ajudaram a outras, ou seja, pessoas abençoando outras pessoas, pessoas sendo milagres para outras pessoas. Há uma outra prova disso, aonde eles estavam famintos, mas ali havia um jovem que tinha um alimento seu para o seu próprio piquenique, vamos assim dizer, dos pães e os peixinhos. E aí também é utilizado ali a situação de um potencializado para abençoar a todos os que estavam ali. Nós lembramos agora, neste momento, quando o Eterno fala com Abraão vindo, sê tu uma bênção, sê tu o próprio milagre. Quando entendemos isso, quando passamos a praticar isso, nós sabemos que aonde nós pisarmos, tem que sobressair a Torá que está escrita no coração e na mente. Isso tem que sobressair. Não pode ficar à tona que nós somos o povo do livro no sentido de teologia, uma teologia bela. Não podemos ficar na narrativa apenas da homilética bela, da hermenêutica. Olha como os nazarenos gesticulam, olha como eles narram, olha como eles transmitem o ensino. Que belo, que bonito. Não, temos que ser observados por nossos vizinhos, pelas pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco, não como uma bela retórica, mas como povo prático, que a Torá que está escrita no coração e na mente é de tal maneira que o filho da vizinha não chora querendo Danone, ele chega lá antes dele chorar. Agora, se ele chora, se sobe esse choro até os ouvidos do Eterno, e aqui na minha rua está Wagner, Cristina e Israel, logo não há Torá. É mentiroso, é mentirosa a fé na qual nós temos. É falha a prática. Temos a instrução e não colocamos em prática a instrução. Porque o maior ministério, o chamado na qual nós temos é alimentar os famintos, vestir aqueles que estão nus e visitar os enfermos. Essa é a nossa maior obrigação. Não é construir igreja. Às vezes estamos preocupados demais em conquistar, 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 e bem próximo de nós há alguém chorando, clamando de fome nesse exato momento. E nós não estamos ouvindo o clamor dos aflitos. Logo, nós não temos nenhuma comunhão com Yeshua HaMashiach, mas o temos com a religião. É diferente eu ter comunhão com o religare, ter comunhão com a religião, e é diferente eu ter comunhão com Yeshua HaMashiach. Quanto a nós, nazarenos, que temos a Torá escrita na mente e também no coração, e nós entendemos isso, nós, com a prática desta instrução, devamos saciar fisicamente e espiritualmente o nosso semelhante. Porque senão, somos as piores das criaturas. Porque a graça do entendimento que nós temos hoje não é para virarmos doutores e mestres nas escrituras.
essa graça e essa revelação que nós temos está além do belo dos gregos. E voltando agora para a segunda fase na qual nós falamos, não guarde o trigo no sótão, porque se eu não dividir o pão, se eu não dividir o conhecimento, o dom que o Eterno me deu, as dádivas, as maravilhas que ele tem me dado, me revelado, se eu guardar somente para mim e não dividir com o próximo, ele vai requerer, porque o dom é dele. As revelações é o Espírito Santo do Eterno quem nos dá as revelações. Então eu não posso engavetar o dom que ele me deu. Eu não posso guardar o trigo no sótão. Há pessoas famintas e sedentas aguardando o pão da vida. E ele tem que ser dividido. Há pessoas necessitando do básico. E nós temos o básico. E precisamos de acordar. Alguém no meio messiânico tem que falar, pessoal, se é para atrair, se é para fazer algo que vai causar ciúmes nos judeus, independente se são tradicionais, ultra-ortodoxos, ou outros ismos que lá tem no meio agora, é colocando em prática os ensinamentos, a Torá do Mashiach, nós colocando em prática de verdade, isto vai sobressair a qualquer ismo que tem na Terra. Eu conheço aqui em Minas Gerais um grupo kardecista que cuida de leprosos, que abraça os leprosos, que leva os leprosos no carro, que cuidam deles. E eu conheço messiânicos e nazarenos que ficam com nojinho. Ah, isso não é para mim. Eles não querem arregaçar as mangas e trabalhar. Querem utilizar do local aonde aprende a Torá, aonde estuda a Torá, como um local de desfile, aonde eu vou com a melhor roupa, com o melhor sapato, tirar as melhores fotos e dizer: tenho uma fé, tenho uma religião. Chegou a época de nós, de alguém gritar: chega, porque isso o cristianismo tem feito desde do princípio. Sacerdotes com vestes belas de ouro, de prata, igrejas adornadas com ouro, com prata, música clássica sendo tocada, instrumentos dos mais belos, músicas, sim, de verdade, sublime, mas está além disto aí. O nosso chamado é para fora da igreja. E se o pão ficar guardado lá dentro do armário, ele vai mofar, não vai matar a fome de quem precisa. E Yeshua é o pão vivo que desceu do céu para nutrir, para sanar esta fome. E se somos seus discípulos, Talmidim, logo devamos fazê-lo. A palavra lerem, nós falamos então que no café da manhã, lá está o pão na mesa do judeu. Na hora do almoço, lá está o pão. Na hora do jantar, da mesma forma. Sempre que tem uma refeição, lá está o pão. E nós já vimos, né, já ouvimos o local ou o lugar aonde Yeshua nasceu.
Beit Lehem, a casa do pão. Lembrando que é a cidade mais simplória. Lá é um lugar que os viajantes até desviavam, porque havia um lugar lá que tinha um mangue, que tinha um barro ali. Eles falaram: olha, vamos desviar desse lugar aí que tem um barrozinho aí, um pântanozinho aí, vamos desviar desse lugar aí e passar direto. Um lugarzinho esquecido, humilde, mas é lá que é chamado de a casa do pão. E é lá que o pão vivo, né, que desceu do céu, nasceu. É no meio dos pequeninos, dos simples. Há algum ensino sobre isso aí. Também quando chega o Shabat, nós cantamos, né, várias cantigas ali, e há uma na qual nós falamos, né, sobre o Shalom Aleichem, que a paz seja contigo. E nas três palavrinhas, nós vemos a palavra pão dentro delas. E nós iremos agora tratar desse tipo de assunto agora. Juízes, o capítulo 6, o verso 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. A Besrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar, para o salvar dos midianitas. Dentro da palavra lerem, nós temos outras palavras que cujo radical se mantém. Então, nós falamos aqui de lerem, pão, Beit Lehem, a casa do pão, e nós falamos de Shalom Aleichem, a paz seja contigo. E vocês vão entender o porquê. Mas nós vemos também com o mesmo radical a palavra milhamá. Nós vemos também a palavra lochem, lahat e lithom. Vamos lá. Milhamá significa guerra. Lochem significa guerreiro, combatente e lutador. E lahat significa esmagar, espremer e opressão. Litron significa combater e travar uma batalha. Vamos pegar então a palavra blechem, ou laham, que significa pão. O texto de Juízes fala que os midianitas estavam atacando essa região para conquistar território, para conquistar terra. Por quê? Quando você entra em conflito com outro país, principalmente nesse período e nessas épocas aí, eles entravam em guerra contra outro país, conquistavam a terra para poder plantar mais. Então, quando é mencionado a palavra pão, imediatamente eles lembram que dentro da palavra lerem sai a palavra milhamá, que significa guerra, ou lohem, que significa guerreiro, e nós já falamos disso. Dentro da palavra pão já remete para uma luta, para uma guerra. E aí nós vemos aí a palavra lehi lakem, que significa lutar. Então, o pão te remete a lutar.
O pão te remete à guerra, o pão te remete à conquista. E os povos guerreavam constantemente. E esse tipo de passagem, quando você está estudando a primeira aliança, quando você está estudando a Torá, o Tanar, você observa esses detalhes, que um povo entrava em guerra com o outro por causa do território. Para quê? Para poder plantar trigo, para poder fazer pão. Porque pão, nós já falamos aqui, que é a principal refeição. E principalmente nessa época e nesse período. O trigo, a cevada, o centeio moído para fazer farinha e ali saiu o pão. Era a cultura da época, era a agricultura da época e o mais fácil para se fazer, para sanar o problema da fome. Então, com isso em mente, Juízes, capítulo 6, verso 11, você entende o que é que está acontecendo agora. Por que é que Gideão foi levantado? E ele estava trabalhando, né? Ele estava trabalhando. Só que os países que vieram ali para atacar, para guerrear, para conquistar aquele território ali, eles queriam também por causa do trigo. E para conquistar o local para eles plantarem, né, dominarem e plantarem, terem um controle. Então, a palavra milhamá, guerra, guerra para conquistar terra. E aí nós vemos que Yeshua é o pão da vida. E com relação à salvação, com relação à graça da salvação, o próprio Yeshua foi sacrificado, esmagado e moído, igual trigo. Esmagado e moído por nós antes da fundação do mundo. Houve, então, uma luta, houve, então, uma conquista. Com a morte dele, ele nos comprou, nos conquistou. Só que essa luta, essa guerra e esse pão da vida, se tratando agora de Yeshua, ele também nos ensina e deveríamos ler agora Mateus, o capítulo 12 e o verso 11. Por favor. Mateus, o capítulo 12 e o verso 11. Nós vamos ver um detalhezinho aí. Jesus respondeu: suponham que um de vocês tem uma só ovelha e ela cai no buraco em dia de sábado. Será que ele não a pegaria e não a tiraria de lá? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo, é permitido fazer uma boa ação em dia de sábado. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa e sadia como a outra. Logo depois, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar a Jesus. Nós temos um trabalho para fazer. Nós temos guerras travadas para guerrearmos. Nós temos lutas na qual nós temos que lutar. Independente da graça da salvação, há uma luta travada. Há algo na qual nós devamos fazer. Era Shabat e Yeshua estava levando a cura. O Senhor da cura estava levando a cura. O pão que nutre, ele nutre o corpo físico, ele nutre o nosso lado espiritual e nós temos a mesma função.
Um pão que sara por dentro e por fora. E quando nós começarmos a colocar em práticas esse tipo de ensino, o lugar onde você está, a rua onde você está, a sua família, o lugar vai ser impactado quando a Torá for colocada em prática, quando a instrução for colocada em prática. Aí começa uma guerra contra homens, contra principados, contra potestades, porque você está semeando e levando adiante a Torá do Machia, o pão que veio e que desceu do céu. Você conquista o território. Você semeia nestas terras, nessas pessoas na qual estão te ouvindo, te atendendo, te dando atenção. Porque você coloca a instrução em prática de tal maneira que as pessoas são atraídas pelo cheiro deste pão. Dentro da palavra ler, se nós pegarmos cada letrinha, cada consoante, nós vamos ter então um lâmede, da direita para a esquerda, por favor, um ret e um men. Como vocês estão observando o desenho, a gravura, dentro da palavra pão, então, eu tenho um lâmede, um ret e um men. O lâmede, nós entendemos que ele significa um cajado, né? E aí, se tratando de cajado, fala de autoridade. Se tratando de cajado, então é um cajado da autoridade. A autoridade ela tem que ser dada por alguém superior a você. E Yeshua recebeu do Eterno autoridade, um cajado, para ensinar, para corrigir. Ponto. Este pão, lerem, tem esse segredinho aí. Os ouvintes de Yeshua, quando ele disse que ele é o pão, eles entenderam, olha, pão para nós aqui no Oriente Médio Asiático fala de guerra, fala de conquista. Pão fala também de cajado, de autoridade, cajado de ensino e cajado de correção. Mas a próxima palavra, a próxima letra é o ret, que significa cerca. Cerca de proteção. E a última é o mem, que significa alinhar, que significa alinhamento, que significa água, e ao mesmo tempo nascer da água. E existe um segredinho aí na palavra lerem, se tratando agora não de pão, mas agora dessa água. E essa água, ou águas, são águas de separação. Os mais místicos dos judeus entendem lerem como pão e ora lerem como águas separadoras, de separação. E nós lembramos dessa água quando o mar se abre e o povo passa com os pés enxutos. Então, lerem remete, então, a um cajado da autoridade. Autoridade de quê? Autoridade de ensino, autoridade de correção, através da letra Lamed, Ret, cerca de proteção. Então, Yeshua, ele é a nossa proteção. Yeshua, através dele, são enviados os mensageiros, os anjos que guerreiam por nós. Acerca de nós são colocados os anjos do Eterno, muro como chama de fogo, que nos cercam, que nos protegem. Ret e o Mem, nós vimos aí nascer da água, alinhamento e alinhar. Aqui eu quero colocar um ponto. Nós sabemos que no universo, de tempo em tempo,
O Eterno ordena com que os planetas se alinhem de tempo em tempo. O Eterno, através de Yeshua, ele veio e Yeshua veio e ele vem para nos alinhar com os céus. Ele vem para nos alinhar com o Eterno. Tudo que tem no cosmo, tudo que tem no cosmo tem dentro de nós. Por exemplo, minha mente e o meu coração tem que estar alinhado quando eu vou tomar uma decisão. Eu não posso ficar muito com o meu coração apaixonado e deixar o intelecto e a razão de lado. Razão, intelecto e emoção têm que estar alinhados. A Torá, ela me dá instrução. Por isso que está escrita no coração e na mente. Ambos têm que estar alinhados. Se tiver desalinhado, é desequilíbrio, aí é caos, aí é escuridão, aí é trevas. A raiva, ela tira o desequilíbrio da sua mente e também do seu coração. Aquela pessoa bondosa, caridosa, quando ela está tomada, dominada pela ira, e se não controlar aquilo, a raiva, se não dominar aquilo, ela faz coisas terríveis ou fala coisas terríveis. Toda vez que é mencionada a palavra pão, nós entendemos até aqui agora que se trata de luta, que se trata de guerra, que se trata de sustento, das principais refeições o pão está lá, mas nós vimos dentro da cada palavrinha, né, de cada letrinha da palavra lechem, o significado de cada uma delas. E nós vemos e falamos que Yeshua, né, é ele quem nos protege, é ele quem nos ensina, é ele quem nos corrige, é que ele tem autoridade para tal e ele nos deu autoridade também para fazer o mesmo. Então, partindo desse princípio, nós temos que também cercar as outras pessoas, proteger as outras pessoas, a começar da nossa própria família. Eu não disse familiares, eu disse família. A principal função do homem da casa, aquele que traz o pão para a mesa. Eu até imagino o presbítero Brendo agora, nessa frase, quando eu disse: o homem traz o pão para a mesa, depois de tudo que nós estamos falando até agora. É responsabilidade dele. O presbítero Brendo linkou na hora com Adão. Eu tenho certeza que ele ligou com Adão agora. Por quê? O Eterno deu ordens a Adão, alinhou com ele, cercou-o com informações, com proteções, e deu ele autoridade no reino vegetal, reino mineral e no reino dos animais ali que rastejam, que voam, e também nas regiões do mar profundo. Eu estou falando que ele controlava e dava ordens por Leviatã. Eu estou falando que ele dava ordem também para a besta que vive na terra. Tudo o obedecia, porque via esse cajado de autoridade. E é ele quem cuidava, protegia, cercava o Éden. Ele tinha essa função. Mas o Eterno tinha alinhado com ele, acertado com ele, que havia uma árvore lá no meio, ou uma árvore com duas partes, né? Nós já falamos disso, na qual ele não deveria comer daquele fruto. E aí ele come. Quando ele come, o Eterno vem e trata com ele, com Adão.
o terroso. Olha, ele foi falando o que aconteceria com a mulher, ok. O que aconteceria com a serpente, ok. E agora o Eterno vem e uma das primeiras palavras enigmáticas que estão ali é: do suor do seu rosto, você agora vai comer o pão da terra. E aí, quando é citado a palavra pão, além de guerra, de luta, de conquista, de alimento do mais simples, ou do alimento necessário, né, a base da alimentação da época e também agora, é sobre o pão que é feito a brahá, é sobre o pão que são feitas as alianças, é no pão que você joga o sal e não no vinho. Uma aliança só é feita, não adianta você apertar a mão da pessoa, não. Ah, eu aperto a sua mão aqui, ah, eu assino o contrato. O contrato é feito na hora que é jogado o sal em cima do pão, que ambas partes comem aquele pão. Ou seja, o contrato não é aquilo que você assina, o contrato é aquilo que você ingere. É por isso que o Eterno mandou Yohanan comer o livro. Pois bem, Yeshua encontrava com Adam na viração da tarde, todos os dias. E Adam era alimentado com man, que todo mundo já ouviu falar, com man. E esse man o nutria fisicamente e com aquele corpo quase que glorioso na qual ele tinha. E agora, expulso do Éden, do Gan Éden, ele perde esse man, ele perde a palavra que sai diretamente da boca de Yeshua. Por isso que é dito, né, que não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca do Eterno. O primeiro homem era nutrido pelo pão que saía dos lábios diretamente de Yeshua. Ah, pastor Gerson lembrou agora de Cantares, do beijo, do selo que sai dos lábios. As palavras como um beijo na boca que nutre, que aquece, que alimenta, que instiga. Quando é dito a ele que agora você não vai receber diretamente este alimento, agora você vai ter que trabalhar por ele, e a terra, você vai ter dificuldade, porque vai ter que lavrar a terra e vai crescer abrolhos. Você lavra, cresce. Diferente do Éden, que você, quando trabalhou lá, ficava, mantinha. O seu trabalho mantinha, Adam. Agora, o seu trabalho é diário, Adam. O seu pão é uma guerra, aleluia. Tá difícil para continuar aqui agora. O pão nosso de cada dia nos dai hoje significa a guerra de cada dia, a luta de cada dia, de hoje, não de amanhã e nem de ontem, de hoje. Igual o man quando era derramado no deserto, de cada dia, com exceção do Shabat. É cada dia você vai sair da sua tenda e vai lá buscar. Você não morre de fome na presença do Eterno. Aí, o Rafa linkou na hora, que diz que eu nunca vi Eterno, um justo a mendigar o pão. Nunca vi, nunca vi. Justo mendigar pão, lerre? Não, nunca vi. Mas toda vez que a palavra pão vem, lembramos da queda de Adão.
da guerra diária, até na oração universal. Tem gente que fala o pão ali e nunca imaginou que dentro da palavra pão ali é proteção, é autoridade, é alinhamento, é ensino, é correção, é milhamá, é guerra, é combater, é lutar. Não, não. Somente vocês aqui. Mas isso não é para ficar bonitinho. Isso é para ser colocado em prática. Para nós não comermos o pão da vergonha. O eterno, através de Yeshua, e se tratando de cerca, de rede, é uma cerca que está ao nosso redor para nos proteger dos filhos de Belial e também do próprio Belial. E nós temos o alinhamento completo e perfeito através de Yeshua na estaca. Só você imaginar que aquela estaca presa lá no Gólgota e o final dela lá nos céus. Se é que você consegue agora fazer isso. Um alinhamento de planetas? Não. De galáxias? Não. Um alinhamento de Yeshua com o eterno, o Yeshua nos ligando ao mais alto e sublime céus através do seu esmagamento, da sua entrega. E aqui eu quero colocar também a palavra frequência e sintonia. Frequência perfeita, sintonia perfeita é o ser humano conectado em Yeshua, que é conectado ao Insof, ao Eterno. Somente através de Yeshua há esta conexão. Conexão perfeita, sintonia perfeita. Se eu negar Yeshua, acabou a minha conexão. E aí, nós sabemos que está chegando o grande momento de separar o trigo do joio. Joio, quando se esfrega o joio nas mãos, para separar o grão, não há nenhum grão lá. Não há nenhum fruto lá. Só serve para ser queimado. E os mensageiros do Eterno já estão vindo para fazer isso. O grande dia da moenda, o grande dia da panificadora de Jeová, se é que eu posso falar isso, o momento de recolher o trigo e colocar no celeiro para ser esmagado já está chegando. Trigo que sofreu aberração não é aceito. Trigo misturado não é aceito. E nós temos a palavra, como já foi dito, novo nascimento ou o nascimento das águas. Há um segredinho aí agora, na qual vocês já conhecem, dentro da palavra lerre, acrescentada da palavra panim, que significa o pão da presença, que fica em uma mesinha de ouro, uma mesa de ouro com pães, com 12 pães de trigo. Eles têm um formato. Há um grande significado. Ouro representando rei, grande autoridade, governador, rei dos reis, o ouro dessa mesa.
Senhor dos senhores, aquilo que nós temos de mais precioso, mas em cima dele, 12 pães simples. E nós vemos essa característica em Yeshua HaMashiach. Ele largou a autoridade no sentido de esplendor, se esvaziou e veio aqui como um pão simples. O mais simples, o mais humilde dos alimentos. E quando se trata de pão, nós lembramos de pecado. Ele se fez pecador por nós. Ora, nós falamos de guerra, de conquista, mas para nós, quando olhamos para o pão, cada Shabat, cada Seudap, nós lembramos também, olha, Adam era nutrido com mã e perdeu isso. Agora ele come esse pão da vergonha. Ele teve que trabalhar diariamente pelo pão da vergonha. Sim, na hora que você pegar os 2 pães no Shabat e for fazer a brachá com os movimentos, olhe bem para eles e lembre-se, aí está o pão da vergonha. E nós precisamos de comer, de alimentar do pão da vida. Mas aquele pão da vergonha ali, de cada dia, de cada Shabat, balançado em movimento, é feito um abrahot ali, um abrahá ali, te remete à queda, ao erro. E para nós messiânicos, nos remete também, olha, assim como era no Gan Éden, será no futuro, quando Yeshua retornar. Então, o que eu estou fazendo aqui agora é, Senhor, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que o Shabat aponta para o futuro, para o reino futuro, para essa grande majestade, para essa grande autoridade. Reconheço que o Shabat é um presente para nós. E eu reconheço, eterno, a minha pobreza. Fui eu quem errei, fui eu quem pequei. Mas eu reconheço também que de domingo a sexta-feira, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu força, o Senhor me protegeu, o Senhor me cercou, o Senhor me alinhou através de Yeshua, que eu trabalhei e com o esforço das minhas mãos eu lutei, eu guerreei de domingo a sexta-feira. Eu não comi o pão da preguiça, porque se eu comesse o pão da preguiça, minha família, meu filho, minha esposa, não teria o pão no Shabat. Se é que vocês conseguem me entender. Esse pão que está no Shabat sobre a sua mesa, você teve toda a labuta dele. Você guerreou, lutou durante domingo a sexta. E aí está a dádiva. Você, como disse o Eterno, na hora que o Eterno começa a falar com Adão, olha, agora vai ser dessa forma, dessa forma, dessa forma. Por que, Adão, o homem, o terroso? Você agora é pó da terra, tá? Como o pó de trigo que virou esse pão. Aí Adão sabia o que estava sendo dito, que o Eterno pegou, né, o grande padeiro Hashem, pegou o pó da terra como se pega farinha de trigo. E aí imagino o Rafa agora falando, poxa, pois bem, nós falamos, né, da palavra lechem, de cada letrinha dela, falamos das palavras que derivam, né, do radical, e agora nós vamos para a palavra lochem, um guerreiro, combatente e um lutador. O Zohar, ele nos ensina a hora de comer
é a hora da batalha. A hora de comer é a hora da batalha. Quando nós falamos que o pão que está sobre a mesa, que o alimento diário, o pão de hoje, teve uma guerra, teve um combate, teve uma luta, o Eterno te agraciou, te dando saúde, força, vitalidade, te livrando de acidentes no trabalho, de acidentes no trânsito e por aí vai. O Eterno, como Criador de todas as coisas, te coloca como aquele que vai o ajudar também. Você é chamado de Elohim, um pequeno criador que tem os atributos dele que ele mesmo te deu. E a guerra é constante. Nós, como combatentes, como lutadores, que quando eu olho para o pão, isso me remete também, nós devemos militar pelo reino dos céus que é chegado a vós. E o reino dos céus, ele é tomado. Lembra que nós falamos que lerem, pão, remete à guerra, que um país invadia o outro e conquistava para poder plantar trigo? Pois bem, é utilizado o mesmo termo, o mesmo pensamento. Olha, o reino dos céus é tomado à força. E como é que é essa luta? Diária. Não temos tempo para a preguiça. Não podemos perder tempo, meus irmãos, para hoje eu vou ficar aqui, e é zap zap, e é Instagram, eu vou ficar aqui no meu cantinho. Não. É luta, é guerra, é batalha. Lohem, é dias e tempo de conquistas. Os filhos das trevas conhecem e sabem desses códigos ditos aqui. Grandes congressos de ocultismo é ensinado as letrinhas de Lerren, por exemplo, é ensinado o que nós estamos vendo aqui agora, que tem muitos outros que ensinam pela internet, e livros escritos com o mesmo ensino, a mesma coisa, só que eles tomam posse, eles praticam. A outra palavra, lahat, também vemos ali o radical que permanecem, né? O lamet, ret e o mem, ele permanece, que significa esmagar. E nós falamos, espremer. E significa também a palavra opressão. E não é que a palavra opressão significa que a nossa vida está sendo espremida? Não é isso, é opressão? Não é este o mal do século? Ah, ele está oprimido, crente oprimido. É possível? Sim. Tem algo esmagando esse crente, tem algo espremendo esse crente. Ah, ele está opressivo. Sim, ele está. A vida desse crente está sendo exprimida. E o final dessa opressão, meus irmãos, é o suicídio. O que nós temos, ou o que tem que ser, o que tem que haver de ser exprimido, o que tem que espremer é a incredulidade. Por quê? Espremendo a incredulidade, nasce a liberdade. O que tem que espremer?
a cédula da condenação que estava sobre nós. E Yeshua, ele fez isso. Espremeu, foi exprimido, né? A cédula da condenação, para quê? Para nascer a vida, a salvação, para nascer do alto, para nascer de novo, para nascer das águas, para nascer do Espírito. Ele foi esmagado, exprimido, sim. Houve uma grande opressão sobre a vida dele, sim. Desde o jardim do Getsêmani, desde as traições. E aqui nós temos, né, Yeshua sendo o grão triturado. E é interessante esse processo, porque ele é triturado, ele é enrolado e aí ele é assado. Para surgir algo novo, tem que ser esse algo novo do pó, do trigo, tem que ser triturado, enrolado e amassado e levado ao fogo. E aí surge algo novo, que é lerre, que é o pão. E esse pão triturado, enrolado e assado, a principal função é nutrir os outros. Eu preciso agora que todos vocês, por favor, prestem bastante atenção, que nós vamos abrir agora o Salmo 56, por favor. Presbítero Brendo, o senhor nos dá a honra de ler o Salmo 56, por favor? Irmãos, prestem bastante atenção agora. Esse salmo vai ser lido e tudo o que foi dito até então, eu quero que você comece a encaixar dentro do salmo. Ao mestre do canto, sobre Anat Ele Elohim, Mirtã de Davi ao ser capturado pelos filisteus em Gat. Apieda de ti, de mim, ó Eterno, porque inimigos me perseguem e oprimem todo dia. Diariamente me especiam meus inimigos, e numerosos são os que contra mim guerreiam, ó Altíssimo. Se o medo vier a me atingir um dia, confiando em ti, cuja palavra exalto em ti, depositando minha fé, nada temerei, pois o que pode um simples mortal me fazer? Continuamente transformam em lamúria minhas palavras, somente o mal planejam contra mim. Eles se reúnem para me emboscar, espreitam meus passos, pretendem me destruir. Destrói-os por sua maldade e em tua ira, subjuga seu povo, ó Eterno. No vaguear sem encontrar paz tens acompanhado. Guarda minhas lágrimas num jarro, considera-as. Então, quando eu clamar por ti, recuarão meus inimigos, e com isso saberei que tu és por mim. Palavra do Eterno louvarei, sim, sua palavra exaltarei. Confiante em Deus, não temerei o que me possa fazer um ser mortal. Os votos que fiz hei de cumprir, ó Eterno, e sacrifícios de ação de graças te trarei, pois na morte resgatastes minha alma, e de andar sem repouso, poupaste meu pé, para que eu possa caminhar perante ti à luz da vida. Davi, ele cita e repete a palavra Lahatz. Olha, Eterno, eu estou oprimido. Eterno, eu estou atormentado. Tem versões que ele diz: piedade, ó Deus, tem piedade de mim, pois meu abrigo em ti, eu me abrigo à sombra das tuas asas, até que passe a desgraça. E ele diz que clama ao Deus Altíssimo, ao Deus que faz tudo por ele, que envia a salvação e que confunde os que o atormentam. Então a palavra Lahatz, ele diz: olha, eu estou sendo esmagado, estão me espremendo, há uma pressão muito grande, está pesado, Eterno. Querem me consumir, me esmagando. Lahatz, o mesmo radical
da palavra lechem. O mesmo que acontece quando nós lemos Provérbios, o capítulo 9, aonde eu disse no início desse estudo. Pode rabiscar aí o versículo 5, né? Coma o meu pão. Não, não, não. Não é coma o meu pão. É conquistem o meu pão. A sabedoria, ela exige, conquistem o meu pão, lutem pelo meu pão, guerreiem pelo meu pão. Os discípulos de Yeshua certamente entenderam. Ah, o pão do céu, ah, ele é o pão, na qual João faz questão de citá-lo várias vezes, principalmente no capítulo 6. Pão, 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 pão. É guerra, é luta, é diário. Agora nós veremos a palavra sacar. Nós temos aí um shin, um kaf e um resh. A palavra sacar, ela pode significar prosperidade, galardão. Só que tem um segredinho aí, é adquirir. Adquirir o quê? Prosperidade. Adquirir o quê? Galardão. Logo, assim como o Eterno requer do sacerdote, do sumo sacerdote, dos levitas, que eles façam o pão, que eles coloquem o pão sobre a mesa. Ou seja, olha, me representando na terra, perante o culto, perante as pessoas, perante os vários céus, vocês vão fazer o trabalho das vossas mãos. O que o Eterno requer de nós são que nós arregacemos as mangas e trabalhemos em conjunto com Ele. Então, nós vamos adquirir prosperidade, nós vamos adquirir galardão, e não é nada que cai do céu, de mão beijada. Por favor, apague da sua mente essas mensagens que a salvação ela é de graça e pode ficar do mesmo jeito. Apaga isso. Sim, ela é de graça. Você não fez nada. Sim, foi Yeshua quem fez primeiro. Mas aí ele falou: olha, toma de graça, mas tome também as suas lutas diárias. Mas não é de graça? Sim, é de graça. Isso não é nenhum mérito seu. Você poderia nascer 1000 vezes que você não alcançaria a salvação. Somente através do sacrifício perfeito. Por que não falar, né? Só o trigo perfeito é que dá esse pão da vida para vocês. Lembrei-me de quando era pentecostal agora. Então, adquirir é lutar, é trabalhar. Para de reclamar do seu trabalho, meu irmão. É forte. Para falar isso aqui, corei primeiro. Tudo que você adquiriu em conjunto do eterno, ou que está para você, como os judeus gostam de dizer, mas você lutou também, teve suor do seu rosto. Agora, se o que você adquiriu não foi um suor do seu rosto, você adquiriu e não foi de forma honesta e digna, por favor, você não come do pão da vida, aí é o pão da vergonha. Entende? Aí o esforço, o trabalho, é disto que está sendo ensinado. Há todo um combate travado.
adquirir prosperidade, adquirir um galardão, adquirir uma recompensa. E essa palavra sacar está lá em Apocalipse 22:12. Por favor, presbítero Brendo, nos agracie lendo Apocalipse 22:12. A palavra sacar, quando ele achar, ele me fala, ok? A palavra sacar, nós temos então um shin, que lembra dentes, dentes afiados, né? Para triturar. E esse triturar, eu quero acrescentar uma palavrinha hoje. Nós já falamos sobre essa letrinha, o shin, dos dentes, mas hoje eu quero que vocês entendam que, além de triturar, gera energia. É um triturar que gera energia. Palavra kaf, nós já vimos, né, a questão de alimento, alimentar e de comida. E o resh, rosh, que nós lembramos aí da palavra cabeça, líder, governa todo o corpo, a cabeça governa todo o corpo. Então nós temos aí um shin, um kaf e o resh da palavra sacar, que tem que ser triturado, tem que virar uma energia, tem que ter um trabalho, e esse trabalho tem que ser comida, tem que virar um alimento, ou seja, o resultado da energia, o resultado desse triturar, desse malhar o trigo, esse trabalho, ele vira pão, ele vira comida, e aí é a cabeça que ingere este alimento. Aí, antes do presbítero ler, eu quero que você entenda o seguinte: para adquirir conhecimento, você tem que triturar o livro. E aí você vê o profeta Ezequiel comendo o rolo, e você vê Yohanan comendo o rolo, ou o livrinho, né? Então, se eu quero adquirir conhecimento, eu tenho que triturar, eu tenho que gastar energia para ter conhecimento. O pastor Gerson, ele gasta várias horas para preparar a mensagem para trazer para nós. Pastor Gerson vive comendo o livrinho, vive comendo o rolo, ele gasta tempo, gasta energia, ele trabalha, faz o alimento, a comida, e ele não come sozinho, ele divide conosco. Lembra que o pão que nutre, lerem, tem que ser dividido? O pão que você conquista, mas que você tem que dividir, essa é a principal função? O pão que é dividido com o próximo? Pois bem, se eu quero ser próspero, alcançar o meu galardão, eu tenho que triturar, eu tenho que trabalhar. Ah, eu quero meu galardão no céu. Ah, você quer ir para o céu, né? Você quer alcançar o reino, né? Tem que triturar, meu irmão. Tem que trabalhar, meu irmão. Não dá para ficar deitadinho em uma rede. Ezequiel, fala, Senhor. Come o rolo. É doce no início, mas depois fica amargo. Que amargo é ter que debruçar e gastar tempo, e a família fica de lado, os filhos ficam de lado para levar um alimento para o rebanho, para levar o pão para o rebanho. E dizem que tem ovelha que é ingrata, tá? Eu prometi que não ia ficar nervoso. Então vamos lá só para o ensino. O ensino vai falar com você. Vamos lá. Gastar energia. Nosso pastor usa o tempo de popa na cadeira. Nós já citamos isso aí. E para ter, né, uma cabeça pensante, eu criei uma frase aqui. Para ter uma cabeça pensante, o que eu tenho que fazer? Comer o livro, estudar.
Não dá para ficar o dia inteiro no computador jogando. Não dá para mim ficar o dia inteiro no meu celular vendo notícia ruim. Eu estou vendo crentes alimentando de notícia ruim. E aí ele está com opressão. Mas está com opressão por perseguição, pastor? Não. Opressão por mau uso de notícias que ele não deveria estar ouvindo e está perdendo o tempo. Para ter uma cabeça pensante, eu tenho que ingerir, eu tenho que comer o livro. E não ser apenas um ser defecante. Eu tenho que ser um ser pensante. Ok, meus irmãos? Eu tenho que ser um ser pensante, não um ser defecante. Ok? Então eu tenho que triturar, gastar energia, kaf, alimento, fazer aquilo virar alimento, comida. E aí o nosso pastor Jefferson lembrou: não gasta tempo em coisa que não seja pão. Meu irmão, não fica perdendo tempo acumulando vento, não, meu irmão. Poxa, pega o ensino aí. Para onde que vai esse alimento? Para a cabeça, o Roche. E aí é a cabeça que controla o corpo inteiro. O meu filho, minha filha, fica o dia inteiro, é telefone, é internet, é não sei o quê. Ô pai, você está meio assim, sabe? Deixando de ser pensante e virando defecante. Pai, acorda! Não vem me pedir oração, não, pai. Mãe, não vem me pedir oração, não. Age agora. Pastor, estou mal no meu casamento. Meu irmão, minha irmã, começa a triturar a Torá, gasta energia com a Torá, lá tem as respostas para o seu casamento. Você está gastando tempo com a tira-net, para com isso aí. A sua cabeça, o alimento que você está comendo é vento. Adquirir prosperidade, adquirir galardão, adquirir uma recompensa. E essa recompensa é nessa vida e na vida vindoura. Apocalipse 22, 12. A palavra diz desta forma: eis que vem em breve, e comigo trago o salário, o galardão. Lembra da palavra zacá? Comigo vem a prosperidade, a recompensa. Comigo eu trago salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. No final, nós escutamos o final, o último livro da Bíblia, a palavra lerem, nós vemos ali novamente o radical da palavra pão, nós vemos ali as misturas desses radicais e entendemos o seguinte: eu tenho que trabalhar diariamente, tenho que lutar diariamente, eu tenho que conquistar diariamente, mas existe uma recompensa nesta vida e na vindoura. Diferente de muitas religiões que prometem somente neste mundo. Tem religiões que só prometem depois que você morrer. Quando você morrer, vai ter um céu para você. O messiânico e o nazareno, de verdade, ele entende que o reino já está aqui. Ele entende que esse céu que muitos creem, ele já está aqui. Mas o que é que me falta? Tomar posse. Sim, mas pastor, tomar posse aí significa que vou ter que trabalhar? Muito bem. Ganhei o meu dia. Você entendeu muito bem. Há muito trabalho a ser feito. E a preguiça sua, minha, fez com que eu e você perdesse muita prosperidade, muitos galardões aí, muitas recompensas, porque perdemos o tempo, porque nós investimos naquilo que não é pão,
Nós investimos naquilo que não é o reino. Nós investimos naquilo que não é Torá, que não é Taná, que não é a Brit Hadashah. Investimos, gastamos tempo com aquilo que o Eterno falou: ô meu filho, abre mão disso. Ô minha filha, abre mão disto. E a outra palavra, além de prosperidade e galardão, é andar conforme as leis do Eterno. Você tem que gastar energia. Você tem que fazer com que aquilo vire um alimento para você colocar na sua cabeça. O quê? Andar em conformidade. Trabalhar para andar em conformidade com a lei do Eterno. Por isso que o Eterno falou com o nosso Pai: ser perfeito e ande adiante de mim, ande na minha frente, vai, vai. Vai que eu estou te vendo, vai. Ah, que é isso aí, Moshe? Ah, o Egito está vindo, o mar está fechado. Diga, meu povo, que marcha. Andemos, andemos, cadima, cadima, cadima. Avante, avante, avante. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Aí vocês agora querem que vocês linkem o pão e essa água aí, que Yeshua agora é essa água na qual nós citamos lá no início, que está escondidinho também, né? Dentro da palavra lechem, dentro do radical ali, das águas de movimento, das águas de separação. Ele é esta água, ele é este pão. E isto Yohanan pescou na hora, e também os seus ouvintes. O que você sabe não tem valor algum. O valor está no que você faz com o que sabe. Quando o pastor Gerson faz a leitura de 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 24, aquele pão representando Yeshua ali agora, que é partido. Aí nós lembramos que esse pão foi moído, triturado, levado ao fogo, amassado. Ele é partido. Nós aprendemos no início dessa ministração que o pão, trazendo ali a linguagem de guerra, de luta, de conquista, eu tenho que guerrear, eu tenho que lutar, sim, mas neste momento agora, é Yeshua trazendo comunhão. Mas teve um momento que Yeshua disse: olha, eu não venho trazer a Shalom, mas a espada, a guerra e a luta. Neste momento agora da saudade, sim, ele traz a guerra, a espada, a luta, mas ele traz também a comunhão entre Deus e os homens. O pão Yeshua ganha agora uma nova tonalidade, um novo significado. O pão da comunhão entre Deus e os homens. E o nosso pastor Gerson, nosso professor Gerson, já nos ensinou que em Atos 2, o verso 42 a 47, que eles tinham tudo em comum. No partir do pão, nas orações. Então, Yeshua trouxe a comunhão do povo hebreu, do judeu, com o não judeu, com os povos, através de Yeshua. Ele coloca todos na mesma mesa, assentados, comendo o mesmo pão. Com panes, companheiro. Com panes, pão. Todos vocês aqui são meus companheiros. São aqueles que dividem comigo o pão. Se vocês não começarem desde já a lutar e guerrear, como o pastor Gerson está fazendo, nós não somos companheiros. Pense bem. Todá rabá, shalom, shalom. E Deus abençoe a cada um de vocês e muito obrigado por me tolerar até agora.